Estamos de volta com Manhã da Piedade. Queria te contar uma coisa. Tá vendo esse símbolo que aparece sempre aí na sua tela? Ele serve para você conhecer melhor os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Pega seu celular, aponta a câmera para cá e vai ser redirecionado. Venha fazer parte. Eu faço parte, faça parte comigo também. Um estudo realizado pela Pesquisa Mensal do Comércio e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o comércio de imóveis foi um dos que mais faturou em 2020 em comparação a 2019. O crescimento foi de 11,9% em todo o país. Muitas pessoas modificando os espaços em casa, né? E para falar sobre como serão as tendências de moradias após o período pandêmico, eu converso com a arquiteta Germana Lara. Bom dia, Germana. Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Germana, quase 2 anos, 1 ano e meio já, todo mundo trancado, agora voltando. E quais foram as principais mudanças percebidas durante esse período de pandemia? Bom, Moninha, eu falo que a principal mudança, como as pessoas passaram a ver o lar, a casa, né? Que antes os clientes chegavam até nós, eles tinham um pedido para fazer uma coisa que viu em algum lugar, alguma referência. Então, a principal mudança que eu vejo é que as pessoas passaram a entender o que é importante para elas. Então, os pedidos estão muito mais relacionados, né, às necessidades, né, individuais ou familiares do que necessariamente um projeto de revista, né, um projeto de uma mostra de arquitetura. Então, eu falo que a principal mudança, ela está no ser humano. Ele passou a ficar mais tempo dentro de casa a ver o que é importante para ele. Então, dando um exemplo, né, as pessoas às vezes pediam, eu quero uma cozinha aberta, uma cozinha gourmet. Mas se aquela pessoa não tem o hábito de cozinhar todo dia, quer dizer, se ela tem o hábito de cozinhar todo dia, não gosta de sujeira, talvez aquilo não vai ser bom para ela. Então, elas começaram a perceber isso, assim, sabe? Essas necessidades próprias. As necessidades próprias, porque as pessoas ficaram dentro de casa, né? E começaram a perceber aquilo que precisava. E aí, a demanda das pessoas, não só nos móveis, mas também os espaços também foram mudados? Sim, os espaços foram mudados. Por exemplo, ficando mais dentro de casa, a gente percebeu que as pessoas criaram uma necessidade de ter uma área pequena, externa. Então, a gente teve aqui alguns casos curiosos de pessoas que antes tinham varanda incorporada na sala e quiseram desfazer dessa varanda incorporada para ter uma pequena área externa, para tomar um sol, para cuidar de uma planta. Então, assim, antes aquela sala, né, muito grande, mas fechada, ela não está atendendo mais. Isso foi um pedido curioso. Um outro pedido também, assim, muito grande foi essa questão realmente do quarto de criança, né? As pessoas entenderam que tem que ter um espaço confortável, ergonômico ali para a criança estudar, que antes não era uma preocupação, né? A criança estudava na sala, em qualquer lugar. E para a criança estudar e para a criança brincar também, né? Porque aí os meninos ficaram presos dentro de casa e precisou arranjar coisa para esses meninos fazerem. Exatamente. Então, assim, por exemplo, igual eu falei, a questão da varanda. Não, eu preciso voltar a ter uma varanda para os meninos ficarem mais fora de casa, né? Que aí coloca um brinquedo lá, ter um espaço para fazer uma ginástica também, né? Então, assim, uma mudança importante, né? É aquela casa que não precisa ter muitas coisas, mas o espaço livre para você, né, fazer, como eu disse, uma ginástica para a criança brincar, ele passou a ser muito valorizado. Você ter uma pequena área ali
para você aproveitar, pôr plantas nas casas. Então, isso é uma tendência mesmo, uma mudança, né, no comportamento das pessoas. Germana, do que você percebeu nesse tempo, tem alguma mudança que você observou que veio para ficar? Bom, primeira coisa que eu observei, as pessoas antes, elas não tinham essa questão de ter algum lugar para ter planta, horta, jardim vertical. Isso é uma mudança que veio para ficar, tá? A questão também do home office, ela veio para ficar. Então, mesmo as empresas que depois elas vão voltar, mas a maioria vai ter um sistema híbrido, né? Que é uma parte em casa, outra parte na empresa. Então, assim, o home office é importante a gente ter esse espaço, porque as pessoas viram que dá sim para trabalhar em casa, pelo menos alguma parte do tempo. Então, essa é uma tendência que veio para ficar assim, a tendência do home office. Também acho que veio para ficar. Germana, a gente tem umas fotos e eu sei como você aí está aí, você não me vê e não vê o que está passando. A produção vai colocar as fotos na tela e eu vou falar o que está na tela e você comenta, tá? Então Pode vamos deixar. lá. A primeira foto é um muro de uma casa que vai passar o antes e o depois. Tá. Bom, o que acontece? No início da pandemia, a gente teve uma grande procura por pessoas querendo reformar as casas, né? Então, tanto a casa da pessoa, a pessoa já morava na casa, então isso aí é um antes e um depois de uma casa, tá? Então, a gente fez uma reforma completa. Outra casa. É outra casa. E olha o que motivou todas as casas reformadas, o que motivou a reforma foi o desejo de ter uma área gourmet, um espaço de lazer dentro de casa. Porque as pessoas viajavam, as pessoas iam para clubes, né? Então, ou a pessoa comprou sítio, que a gente teve muitos projetos de sítio aqui, ou a pessoa quis fazer um lazer dentro de casa. Então, o que motivou essa reforma dessa casa foi criar uma área de lazer. E aí eu acredito que a próxima foto deve passar, que agora essa área gourmet da parte de dentro da casa. Olha a casa antes, tá vendo? E ele quis fazer a área gourmet fora. Olha pra você ver, do lado de fora, a área gourmet. Não, maravilhoso, outra casa, outro tudo. Outra casa. Isso. E assim, uma das premissas dele, ele falou, claro que a gente fez algumas intervenções da casa, mas quando ele nos procurou, ele queria fazer a área gourmet lá no fundo. E aí eu falei com ele, gente, vamos evitar quebrar a casa toda para área gourmet separada, porque aí você pode usufruir dessa área gourmet antes. E assim, eles adoraram. Essa agora é uma outra casa que vocês colocaram. Agora colocou uma casa de 2 andares. Já passou o antes, agora já está no depois também. Outra casa. Então, essa casa foi comprada para reforma, então foi uma oportunidade, porque essa casa estava disponível há muito tempo, eu sei, porque é próximo de onde eu moro. E assim, é outra casa. Então, né, as pessoas às vezes veem uma casa muito velha e me chamam para olhar, ver as possibilidades da casa. Então, eu falo que reforma, você tem que fazer uma consulta antes, né? Pergunta se vale a pena reformar aquela casa. E essa casa vale porque é um local valorizado. E depois que começou a reforma dessa casa, todo mundo passa lá na porta e pergunta. Porque o medo era que virasse prédio, né? Ninguém estava acreditando que essa casa podia se transformar tanto. E realmente foi esse desejo, e eu vejo muito grande das pessoas que saíram de apartamento e compraram casas, que foi o caso desse cliente aí. Agora está mostrando uma outra casa, que eu não sei o que é isso, é uma casa? É o fundo de uma casa. Deve ser o fundo dessa casa. Eu vou atualizar a imagem aqui para mim. Essa mesma casa, olha para você ver. O fundo dela tinha essa. E depois transformou na área gourmet. A gente fez a área gourmet fundo, aproveitando essa parte aí coberta.
Já tá passando o depois dela já? Já está passando depois dela e eu estou chocada. Que coisa mais linda, linda. Germana, esse ar clean, tudo mais limpo, mais claro, é a tendência que também veio para ficar? É uma tendência que veio para ficar. As pessoas me perguntam muito sobre materiais. Nossa, Germana, o que eu coloco aqui? O que eu coloco ali? Eu falo assim, gente, menos misturar materiais, melhor, tá? Então, assim, essa tendência do mesmo material do piso, às vezes ele subir na parede, a gente usa isso em banheiro, em algumas áreas gourmets. Então, essa tendência de materiais misturar, porque antes a gente tinha muito disso, né? Fazer um detalhe colorido numa parede de banheiro, fazer uma outra de outra cor. Isso hoje não está sendo usado mais. A tendência é uma base neutra, sabe? Para evitar ficar trocando os acabamentos. Uhum. Isso é importante. Eu vejo isso como uma questão até de sustentabilidade. Eu falo com os clientes, vamos escolher coisas definitivas, principalmente no que tange a acabamentos. As próximas fotos que vão entrar agora é de um projeto arquitetônico novo que vocês estão mexendo na empresa, que é uma parede de vidro, uma fachada com pinheiros, é isso? Eu acredito. Essa é uma casa. Então, outros projetos foram projetos que começaram desde a pandemia. Uhum. Essa casa é uma casa próximo à orla da Lagoa da Pampulha. E esses clientes, engraçado que eles pediram, né? Olha, a gente quer uma casa que tem parecendo uma casa de campo. Casa de campo não é fachada. Muro de vidro. Uma casa vidro. moderna. Uhum. Isso. Agora, a gente colocou o muro de vidro, por quê? O que acontece? Essa casa é na Pampulha. Então, a lei exige que tenha esse grão que possa ser visto lá dentro. E aí, nos fundos, eu acredito que vai ser a próxima foto, a gente fez o lazer da casa. Então, o que é legal? Essa casa tem uma implantação que na frente você tem uma privacidade, mas a parte de dentro ela é toda voltada para o lazer. Então, assim, né, eu falo que quando a pessoa compra um terreno que tem espaço, ela quer estar em contato com a área verde. Então, a gente fez um projeto ali que a pessoa está na sala, ela vê a piscina, a pessoa está na cozinha, ela vê os fundos. Então, assim, a casa ela tem que conectar com a área verde, com o terreno. Então, a frente dela tem uma privacidade e a parte de fundos dela, os clientes têm todo aquele lazer que a gente fala, tá vendo? Essa foto aí, a casa, ela é um U e ela é totada para a área de lazer. Então, assim, achei, assim, quando a cliente falou, nossa, Germana, que legal, é uma casa que eu sinto que eu tô num sítio, porque aonde eu tô vendo a área verde. E é exatamente isso. As casas, elas têm que ser feitas para a pessoa poder curtir a área externa. Então, a gente priorizou muito isso. Então, essa preocupação, né, uma coisa que realmente veio para ficar, é a preocupação da pessoa ter um lazer em casa. Se não for grande a área, se for apartamento, não tem problema. A gente consegue fazer tanto ali para a pessoa poder ter um momento de relaxamento, de lazer. Isso é uma preocupação, porque o lazer antes das pessoas era todo externo, né? E elas viram isso, Moninha, eu não vejo que é algo só pela pandemia, não. Eu acho que há um tempo o ser humano já está com essa visão de olhar um pouco para dentro de si, reflete olhar dentro do lar. Eu falo que lar e pessoa, eles se conectam, eles se juntam. Então, isso veio para ficar. As pessoas querem ter aquele refúgio, que é o lar. Mesmo que depois volte a sair, ter uma vida social, você chegou em casa, você tem o seu refúgio, a sua casinha bem cuidada, com tudo que você gosta. Isso aí é tendência. Então, assim, não vou cuidar da minha casa, que daqui a pouco eu não vou ficar aqui mesmo. Eu falo que a casa bem cuidada, gente. Isso tem até pesquisas que falam que as pessoas mais felizes, elas têm uma relação muito bacana com a casa delas. E também, Germana, o clean, essa coisa suave também, porque virou refúgio, e para ser um refúgio de descanso e também de lazer, essa tendência caminha toda junta, né? Exatamente, Moninha. É isso mesmo. Né? Uma casa que
sem excesso. Eu acho que se pudesse definir, seria acabar com os excessos, né? Que antes, eu particularmente, é uma linha do escritório, a gente não faz coisa em excesso na Germana, tem umas fotos aqui do home office que eu vou mostrar, que são as últimas fotos. E como a gente comentou mesmo, que veio para ficar, e as pessoas trabalhando em casa, elas estão percebendo que elas trabalham às vezes até muito mais do que sair, se viesse para o trabalho, acabou ali. Em casa é uma coisa que continua, né? Então tem uma foto aqui do home office, e eu queria que você falasse dessa coisa onde está o computador. Ah, sim. Então, esse projeto de home office aí, ele é interessante porque duas pessoas podem trabalhar, então é muito comum as pessoas pedirem isso, ou para a mãe trabalhar, e estudar, e ao mesmo tempo a gente tem uma parte de quarto de hóspedes e uma rouparia, que tem uma parte aí de armário fechado. Verdade. Então, essa tendência de espaços que cumprem várias funções, isso também é uma coisa que veio para ficar, porque às vezes a pessoa não consegue deixar um cômodo só para home office. Ela precisa abrigar um quarto de hóspedes, às vezes um quarto para assistir TV. Então, isso é uma tendência que veio e a gente está aplicando ela nos ambientes. Então, esse cômodo aí, ele é um quarto de hóspedes, quando vem alguém, e um home office. Maravilhoso, Germana, porque esse quarto, que seria o home office, vira quarto quando precisa ser quarto, vira home office quando precisa ser home office. Exatamente. E atendeu multifuncional, né? Maravilhoso. Obrigada. Ainda tem um espaço multiuso também que nós vamos mostrar. Acho que é a última foto agora. Isso. É um sofá branco com uma mesa, parece um quarto de criança. Tem um brinquedo, espaço multiuso. Isso. É o seguinte, esse caso aí, as filhas dormem juntas, que a mãe optou das filhas dormirem juntas. E como o quarto é muito pequenininho, não tinha espaço para brinquedos. Então, a gente criou um lugar, né, a parte de baixo desse móvel, ela dá para guardar brinquedos. Então, na verdade, e as filhas vão crescer e daqui a pouco, né, para de brincar. Então, a gente criou um quarto que tem 3 funções. Tá? Ele serve para hóspede, ele serve para as meninas brincarem e ver uma televisão, jogar um videogame, e ele tem uma bancada que quando você tira a parte de baixo, que são móveis com rodízio, se precisar ainda sentar e estudar, a pessoa consegue. Então, dá para estudar, dá para brincar, dá para alguém dormir. Então, é um quarto que tem muita utilidade dentro da casa. Bacana demais. Quarto de televisão, quarto de brincar, quarto de dormir, quarto de estudar, e se quiser pode trabalhar também, né? Aí, tá vendo esses móveis aí? Todos têm rodízio. Uhum. Então, você arreda os móveis para o lado, porque às vezes não dá para estudar as crianças uma do lado, às vezes atrapalha a outra, né? Verdade. Então, já tem um lugar para outra criança estudar. Então, se precisar de alguém sentar e estudar, tá na hora do estudo. Então, você vai lá para o outro quarto. Então, eu falo que a gente tem que aproveitar, porque hoje nem todo mundo consegue ter vários cômodos no mesmo apartamento. Então, esses espaços multiusos é tendência que vem para ficar. Maravilhoso, Germana. Ótimo, sensacional conversar com você. Quem quiser te encontrar, a Lark, queria que você falasse as redes sociais, o telefone, o contato. Tá. Gente, a nossa rede social é Lark, com C, Arquitetura, e o telefone de contato aqui é o 31 32 34 6675, tá? É o WhatsApp também, e na rede social pode enviar mensagem que a gente torna. Germana, repete o celular, por favor. É o 32 34 6675, tá? É DDD 31, Belo Horizonte. Joia demais. Tá tudo na tela. Lark Arquitetura, Lark Semudo. Germana, muito obrigada por ter parado seu tempo, vir conversar conosco. Foi muito bom conversar com você. Não é a primeira vez, seja sempre bem-vinda. Oni, eu que agradeço, viu, o convite. Acho que, né, e todas as pessoas que estão nos assistindo tiverem dúvida, pode enviar lá que a gente responde com o maior prazer, viu? Tá joia. Muito obrigada. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Amém.
Um bom dia para você. Bom dia. No próximo bloco teremos a reflexão do Evangelho de hoje. Vamos para um intervalo, voltamos já já.